O que é o Microsoft 365 e quais as suas vantagens e desvantagens? Esse é o nosso episódio número 27 de 365 do podcast Relevante no Digital. Vamos falar sobre uma das ferramentas que eu sou mais apaixonado, que nós mais implantamos aqui na Coruja Soft, que é o Microsoft 365. Eu particularmente gosto muito dessa ferramenta e inclusive é a que nós utilizamos aqui no nosso negócio. Se você quer mais produtividade, se você quer realmente mais agilidade no seu negócio, organização de time, de empresa, de arquivos, de estrutura, é sobre ela que nós vamos falar e também amanhã sobre o Google Workspace. Mas hoje, Microsoft 365, vamos entender e você vai ter até uma visão sobre ele e amanhã sobre o Google Workspace, entender qual que é a melhor solução aí para o seu negócio. Combinado? Vamos lá. O Microsoft 365 nada mais é do que o Office 365 que nós já conhecemos, porém ele em nuvem, realmente lá no servidor Microsoft Azure, realmente com opções para você trabalhar online, ter a opção de nem usar os aplicativos offline se você não quiser e com mais algumas inovações que vamos citar aqui. Vamos entender se é o programa, se é a solução, né? O pacote de solução ideal para a sua empresa. Qual que é a vantagem de estar implantando o Microsoft 365 no seu negócio? Primeira vantagem, a usabilidade da Microsoft é a melhor. Pode falar o que quiser, tem gente que gosta mais da parte do Google ou de outro software, mas a Microsoft faz isso há milhões de anos, estou exagerando milhões de anos, mas ela que criou o computador, ela que criou o software. É lógico que isso não é basicamente um argumento relevante, porque sabemos que startups surgem e realmente ganham da Microsoft em alguns pontos, inclusive o Google, onde vamos falar depois sobre as desvantagens aqui do Microsoft 365 e também que é uma vantagem lá do Google. Eles são melhores sim em fazer algumas coisas que a Microsoft, mas a usabilidade do Word, a usabilidade do Excel, a usabilidade do PowerPoint, a usabilidade do Outlook não tem como bater. A Microsoft faz isso e melhora a cada ano que passa. E ela faz isso primeiro que todo mundo. Então, a melhor usabilidade, sem dúvida, das ferramentas é da Microsoft. Segundo ponto. Para quem está acostumado já com os produtos Microsoft, é a melhor opção. Então você já está acostumado a utilizar o Windows, ou você tem um Mac e usa o pacote Office no seu computador. Se você a vida toda estudou e trabalhou com o pacote Office, é muito mais fácil, você vai ter realmente uma familiaridade melhor com as ferramentas do Windows, com as ferramentas da Microsoft. Então, essa é a vantagem por eles estar anos e anos entregando ferramentas tecnológicas para melhorar a produtividade dos negócios, dos escritórios. Você realmente vai ter você vai estar acostumado e também não vai precisar aprender nada muito. Você não vai precisar de um treinamento complexo para entender alguma ferramenta. Você vai chegar, nós vamos implantar, treinar o básico, configurar no seu domínio e ponto. Isso também que eu nem anotei aqui para poder falar para vocês, é bom frisar, você consegue colocar tudo no seu domínio. Então imagina o seu e-mail no seu domínio, seu e-mail corporativo atrelado ao seu domínio. Então contato@seunegócio.com.br, o seu nome, né? Atendimento financeiro @o seu domínio.com.br. Isso é incrível, você ter isso no seu negócio. Passa muito mais profissionalismo ter isso nas suas ferramentas, isso na sua comunicação, na sua chamada de vídeo e assim por diante.
tá? Com o Microsoft 365, você também tem, a partir do plano que eu vou falar aqui para vocês, vocês têm a possibilidade de ter os aplicativos offline. Imagina, lembra como era caro contratar uma licença do Office para instalar no seu sistema? E principalmente, você que é empresa, que é negócios, que não pode ter nada pirata, e se pegar você paga uma multa realmente multimilionária para a Microsoft. Você hoje tem a possibilidade de contratar isso como uma licença e você instalar esses aplicativos dentro do seu computador, dentro do computador do seu negócio, da sua empresa. Então você tem a vantagem de instalar também esses aplicativos do Office dentro do seu computador, coisa que a gente não tem realmente essa opção lá no Google, por exemplo. Vamos voltar para cá então. É muito acessível agora com o Microsoft 365. Tudo isso, como eu falei, é muito acessível, é muito mais barato você implantar isso dentro do seu negócio. Você consegue contratar por usuário, você consegue contratar isso realmente com um valor muito abaixo do que você contrataria. E é interessante que você consegue, igual na nossa aula número 25, que a gente falou de RP, os RPs de módulo, a ideia é que no Microsoft 365, se você não usa funções muito avançadas, se a sua empresa não é muito grande, não utiliza a parte de projetos, de Visio e assim por diante, você consegue contratar a sua parte, separar e não vem tudo socado para você, para o seu negócio, num pacote específico como era antigamente. O software como serviço trouxe essa inovação para o mundo dos negócios e essa economia. Nós vamos falar sobre esses valores lá pro final, tá bom? Prometo para vocês. Sem o uso de software pirata no seu computador. Então, com a possibilidade de você instalar o Office através do Microsoft 365 dentro da sua máquina, você não precisa usar primeiro esses softwares pirata no seu computador, que o pessoal instala. É interessante que você, aqui nós prezamos sempre pela ética e pela moral, e realmente é o que nós passamos para todos os nossos clientes, fornecedores e consultores. Tenha todo tipo de software original possível na sua máquina, para você não ser realmente atacado por malwares, realmente não está vulnerável essa sua máquina. Imagina corromper todos os arquivos do seu negócio porque você instalou um software que craqueia o Office. Não, instala, hoje é barato, você vai ver isso, hoje é barato para você implantar isso dentro do seu negócio, dentro do seu computador, dentro da sua máquina e assim por diante, ok? Então, não ter software pirata na sua máquina, isso é uma das vantagens e por um preço acessível. Automação de processos com o Microsoft Automator. Inclusive, no plano mais baixo, mais básico, mais barato, você já consegue utilizar algumas funções do Microsoft Automator. Por exemplo, imagina você automatizar alguns processos. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imagina você construir um formulário, esse formulário de dados do cliente já criar um contrato para você. É isso que nós fazemos aqui. Esse já preencheu o contrato para você não precisar fazer isso manualmente. Um outro exemplo que eu dei também quando eu falei exatamente do Microsoft Automator em algumas aulas passadas, em alguns podcasts passados, foi: eu precisava criar uma tarefa nova na agenda e também no aplicativo To Do da Microsoft. Só que eu fazia esse trabalho duas vezes, criava uma vez e duas vezes ali. Quando eu utilizo o Microsoft Automator, eu crio essa tarefa e ele já registra isso automaticamente nos dois lugares para mim. Isso otimiza meu tempo, deixa a minha empresa mais ágil, deixa o meu negócio mais ágil e eu consigo focar no que eu tenho que fazer de melhor para crescer o meu negócio.
E por último, a vantagem não menos importante é o Microsoft Teams ali, para você ter reuniões de trabalho, para você juntar com a equipe, realmente conversar com fornecedores, com clientes e parceiro, tudo incluso dentro até da versão mais em conta do Microsoft 365, ok? Desvantagem. Tem desvantagem? Lógico que tem. Temos desvantagens. A desvantagem aqui da Microsoft é em relação às versões web dos seus aplicativos. Então ela tem limitações nas versões web do aplicativo. Falta recurso bastante, falta agilidade, é um pouco mais difícil de você trabalhar ali, até porque eu acredito que a ideia é que você realmente use, contrate às vezes um plano um pouquinho mais caro deles, mas que você tenha a possibilidade de baixar o Office totalmente para instalar no seu computador. Você vai ver que no plano básico deles você não consegue instalar isso no seu computador, mas a ideia, eu acredito que é isso, é realmente te convencer a você contratar um plano um pouquinho maior para instalar isso no seu computador, ok? Isso já é uma vantagem que a gente vai falar de outros serviços nesse sentido, tá? Qual que é o preço hoje, Denner? Hoje, que nós estamos gravando esse podcast, hoje o preço que você vai pagar é R$ 27,43. Isso, para pequenas empresas. Para grandes empresas isso fica mais barato ainda, porque você vai fazer uma cotação com eles e vai ter um valor mais relevante aí para o seu negócio. Agora, para pequenas e médias empresas, que é que a gente está conversando, que é a maioria dos nossos clientes aqui na Coruja Soft, é interessante que você pagar isso. É por usuário que você paga, R$ 27,43. Você tem acesso a 1 TB de armazenamento. Esqueci de colocar isso na vantagem, mas essa é a vantagem. No plano básico você já tem 1 TB de armazenamento. Você vai ver como que isso é vantagem quando a gente falar do Google no dia de amanhã. O que acontece? Você tem o e-mail empresarial, tem toda a segurança da Microsoft, tem o suporte por telefone e pela web com o pessoal, tem o Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, tudo online, OneDrive, SharePoint, o Exchange. Então assim, é sensacional você poder pagar isso hoje, ter isso por um valor de R$ 27,43, coisa que você antes pagava uma fortuna para a Microsoft nesse sentido, questão desses valores. Depois temos um plano de apps para pequenos e médios negócios, que é R$ 52,80. Esse você já tem a possibilidade de baixar os aplicativos para instalar no seu computador, tá? Temos também o plano Standard. O Standard realmente eleva ainda mais tudo que você tem nos outros planos, mas aí você já consegue acessar o Access caso seja algo necessário para o seu negócio. Você já tem o Publisher, você já tem acesso ao SharePoint. É realmente muito barato, algo relacionado ao que a gente pagava antigamente. E você tem uma melhor produtividade, uma melhor gestão, uma melhor equipe de trabalho, todo mundo em conjunto. Você pode trabalhar remoto, sua equipe remota, aí você vai ter tudo isso dentro do Microsoft 365. O que acontece? Se você precisar implantar o Microsoft 365 no seu escritório, na sua empresa, precisar de alguém que realmente, uma empresa que vai treinar a sua equipe, vai implantar isso para vocês e vai deixar tudo redondinho, conte com a nossa empresa. Conte com a nossa empresa Coruja Soft para fazer isso para vocês. Porém, é muito intuitivo nesse sentido. Se você é empresário, se você é um consultor e vai implantar, vai instalar isso para alguém e você tem tempo para fazer isso, tem realmente um tempo sobrando na sua organização para contratar e fazer isso sozinho, é muito realmente simples você fazer esse trabalho, mas estamos aqui para te ajudar nesse sentido quando vocês precisarem, ok? Muito obrigado e amanhã nós vamos falar sobre quem? Sobre o Google Workspace. O Google Workspace é o conjunto, de ferramentas e de produtos da Google dentro do seu ecossistema, dentro de um pacote, dentro de um conjunto que é o Google Workspace. Quais suas vantagens também
e quais são as suas desvantagens. É sobre isso que a gente vai falar amanhã no nosso próximo episódio do podcast Relevante no Digital. Curte, compartilha, comenta, sugestão de próximos temas e vamos juntos crescer o seu negócio, tornando ele relevante no digital.